Sr. Dom Duarte, muito bom dia, seja bem-vindo à Praça da Alegria. Acredito hoje que seja um esforço grande para si estar aqui, uma vez que está nos preparativos de mais um batizado. O terceiro batizado, neste caso, o batizado do seu filho Dinis. O senhor viaja, certamente, encontrará portugueses nas suas viagens. O que é que os portugueses fazem quando veem? Vão ter consigo? Que tipo de afirmações é que têm para consigo? Por acaso, na Suíça, tem sido muito simpático, porque se eu às vezes vou a Geneve ou outras cidades suíças, aparecem muitas pessoas na rua que vêm falar e que vêm perguntar coisas, enfim. Mas hoje em dia eu acho que Genebra é uma cidade... A segunda língua de Genebra deve ser o português. É imensa a comunidade portuguesa em Genebra, como também é em Zurique e noutras cidades suíças, não é? Não sei se estão bem organizados nos seus clubes. A maior parte a quem eu pergunto não pertencem a clubes nenhuns, não pertencem a associações. De qualquer maneira, eu julgo saber que isso é uma realidade, essa é uma realidade das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, que é, tem as suas associações, os seus clubes recreativos. Por vezes isso é perverso, porque as comunidades fecham-se em si e não se integram devidamente nos países de acolhimento. Não lhe parece? Não, vamos lá ver. Eu acho que é muito importante terem os seus clubes e associações para preservarem a sua própria identidade. Exatamente, as suas tradições, a língua também. A integração existe no trabalho, existe na vida do dia-a-dia, cá fora, na escola dos filhos. Agora, o que eu estava-me a queixar ao contrário, é que parece-me que na Suíça há pouca frequência dos clubes e associações portuguesas. Por parte dos portugueses? Sim, enquanto nos Estados Unidos ou na Venezuela e em outros países há muito mais participação. Talvez por estar mais longe, por vir-se mais raramente à terra. Talvez. É. Sr. Dom Duarte, se um filho dos seus, portanto, Afonso Maria Francisco ou Dinis, um dia lhe dissesse que queria partir, sair de Portugal, encararia de bom grado essa perspectiva? Não, acho que realmente tem que, todos nós, enfim, a não ser que seja preciso, que não por razões de económicas ou por razões políticas. Mas é um pai galinha? Não, nesse sentido, por um lado, sim, tinha pena que eles se afastassem muito, mas além disso acho que espero dos meus filhos que deem o seu esforço para Portugal e que participem, de algum modo, na construção do futuro de Portugal. Que é ao serviço do país, não é? Enquanto que, evidentemente, muitos dos nossos imigrantes estão muito ao serviço do país também, porque a influência que os portugueses nos Estados Unidos, ou noutros países da Europa, em França, etc., têm, é muito importante para Portugal. O Sr. Dom Duarte vai estar connosco até cerca das 11h30, portanto, quando voltarmos, depois de um curto intervalo e depois da rubrica habitual de culinária, hoje a cargo do chefe António Silva, continuaremos a conversa com este nosso convidado. Eu gostaria depois de falar um pouco de Timor, uma vez que o senhor corajosamente esteve sempre ao lado da causa de Timor durante 25 anos. Mesmo quando os timorenses viviam no Vale do Jamor, em condições degradantes, o senhor lá estava ao lado deles, mais tarde impulsionando campanhas, estou a lembrar de Timor 87, vamos ajudar. Portanto, será interessante sabermos como é que hoje vê a construção de um novo país, o país de Timor-Leste. Então, até já. Entretanto, fiquei a saber que Isabel de Herédia, a sua mulher, Dom Duarte, gosta de que maneira? De fogaças, portanto, o bolo típico de Santa Maria da Feira. É fanática. É fanática. Não sei se terá tempo de provar algumas fogaças no decorrer deste fim de semana de festa. Acredito que não, os afazeres serão muitos. Como é que vê a crueldade de uma matança de porco? Em nome da tradição que, não há dúvida nenhuma, a matança de porco é a grande festa da gastronomia, uma das grandes festas da gastronomia. Bom, são uns curtos instantes, uns curtos minutos desagradáveis na vida do porco, que teve uma vida depende da perícia do matador. Bastante agradável antes. Depende do golpe certeiro. Se eu estiver preocupado com esse aspecto, devia preocupar-me, por exemplo, com as galinhas de aviário, que realmente passam uma vida horrorosa, metidas numas gaiolas minúsculas, muito apertadas. Há outras coisas muito piores na vida dos animais do que o fim glorioso dos touros de Barrancos ou o fim dramático dos porcos de matança, não é? Eu acho que há que ser um pouco lógico e não tanto emocional nessas coisas. Mas o que é certo é que as associações da defesa dos direitos do animal agora também já falam das matanças do porco. Porque as pessoas veem, ouvem os gritos e ficam impressionados. Mas, na verdade, há outras coisas muitíssimo piores. O transporte do gado em caminhões, em condições horríveis, é muito pior, não é? Tudo depende da perícia, não é? Do golpe certeiro ou não ao coração do animal. É sempre certo. Sónia, sim. Tens algumas mensagens que, entretanto, foram chegando à Praça da Alegria. Não sei se há já algum telefonema que tenha a ver com o nosso convidado, Dom Duarte. E agora sim uma pergunta para o nosso convidado, um telespectador que telefonou e que gostaria de saber qual o parentesco com Dom Manuel II. É sempre bom tratar bem as sogras. O rei Dom Manuel II seria meu sobrinho, porque o meu pai
é neto do rei Dom Miguel e o rei Dom Manuel II é trisneto do irmão de Dom Miguel, do rei Dom Pedro. Mas estamos a falar de Dom Manuel II, portanto, filho de Amélia de Orleans. Exatamente. A última rainha de Portugal. Exatamente. O senhor prefaciou este livro. Curiosamente, eu li este livro há algum tempo. É um livro de um jornalista francês sobre a última rainha de Portugal, Dona Amélia, uma mulher perseguida um pouco por uma certa tragédia, um certo dramatismo. A minha família ficou, alguns membros da minha família ficaram chocados com o livro, porque são coisas que a rainha escreveu nos seus diários, mas não eram para publicar. É uma invasão da privacidade? É, e então há confissões que ela faz, queixas que ela faz do tempo, da época, até do marido. Por outro lado, do ponto de vista de estudo histórico, é realmente uma análise muito interessante da realidade de uma época. E por isso eu acho que o livro, apesar de tudo... Mas apesar desse aspecto romanceado do livro, era uma mulher perseguida um pouco pela desgraça, não? Desde criança. Sim. E aliás ela sentia-se um pouco marginalizada desde criança. Eu li o livro. Desde criança ela carregava com esse lado trágico da vida, não é? Associavam-na muitas vezes e culpavam-na de desgraças que aconteciam no seio da família. É, mas aí em Portugal ela teve uma grande popularidade, foi muito querida. E como, aliás, a sogra também... E ela afeiçoou-se a Portugal aos portugueses, segundo este livro. Sim, 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 sim. Só que depois do assassinato do marido e do filho, sobretudo o filho, foi realmente dramático em frente dela, morreu nos braços, assassinado em 1908 no Terreiro do Paço. De facto, foi um choque enorme. E a seguir foram exilados e ela só pôde voltar a Portugal já muitos anos depois. E então, enfim, foi rever os amigos. E, curiosamente, quem ela pediu para ser acompanhada durante o tempo que esteve cá foi um antepassado de um avô da minha mulher, filho do Visconde de Ribeira Brava, que está implicado na conspiração republicana, que foi acusado na altura de ter qualquer coisa, de estar envolvido no regicídio, mas isso provou-se que não era verdade, porque estava preso, aliás, na altura e tentou evitar o regicídio. Eu não sei se o livro está a vender bem, eu penso que há, a partir de uma curiosidade pelas figuras ligadas à realeza, não é? Será a mesma curiosidade que hoje os portugueses têm, por exemplo, por um batizado de um filho seu? E não encara também, o partilhar, o mediatizar um batizado, não encara também como uma espécie de invasão da vossa privacidade? Não, porque o batizado é sempre um ato público, como um casamento. Público na família, na paróquia, onde se estiver. Então, neste caso é público em todo o país, não é? Porque é o momento em que uma criança entra para a comunidade dos cristãos e faz parte. Só que, neste caso, nós achamos que era uma boa ideia, os batizados dos nossos filhos, de aproveitar para ser também promoção da região, da cidade do Porto, neste caso, da sua história, do seu património a nível internacional, do vinho do Porto como um produto que tem que ser defendido, porque senão qualquer dia o vinho do Porto da Califórnia é vendido aqui mais Exatamente, barato. Exatamente. E por isso o jantar de hoje à noite, oferecido pela Câmara Municipal de Gaia para os convidados estrangeiros, será nas caves Taylors. É uma promoção da imagem, da defesa do nome do vinho do Porto. Mas os locais não têm sido escolhidos à toa, certamente, para estes batizados. O seu filho Afonso foi batizado em Braga com uma extensão em Guimarães. A sua filha Maria Francisca foi batizada em Vila Viçosa, terra ligada à Casa de Bragança. Agora, o filho de Inês será batizado na cidade do Porto. Há algum rigor? Que tipo de rigor é que há na escolha destes? Algum marketing também? Que tipo de rigor é que há na escolha destes locais? Não, neste caso, a dúvida era entre Bragança e Porto. O Presidente da Câmara de Bragança tinha manifestado interesse em que fosse em Bragança e eu estava interessado em Bragança também, só que a Real Associação do Porto está muito mais bem organizada, e tem mais possibilidade, de modo que a Real Associação do Porto assumiu o trabalho de organização. E por isso é que, digamos, tomamos essa decisão difícil. Porque se o Porto, por um lado, tem muitíssimas razões para se mostrar ao mundo agora, sobretudo na altura em que vai ser capital mundial da cultura, para não falar no pentacampeonato, mas... É adepto do Futebol Clube do Porto ou não? Mantém-se a neutra em relação às preferências clubísticas? Eu tento manter-me neutro, mas tenho uma ligação especial ao Futebol Clube do Porto, porque usa o dragão das armas dos Duques de Bragança. Foi Dom Pedro IV que
deu ao Porto... Aliás, esta é uma cidade que foi palco de muitos acontecimentos ligados às causas monárquicas, Sr. Dom Duarte. Eu tenho aqui alguns livros para oferecer aos nossos convidados, por uma gentileza justamente da editora, a livraria Civilização Editora. Acredita que um livro destes pode ajudar aos mais jovens a interessarem-se mais pela história de Portugal? Como sabe, há uma acusação frequente que os jovens não sabem nada da nossa história. É verdade, e isso é pena, porque se nós não conhecemos a nossa história de uma maneira honesta e verdadeira, acabamos por não nos interessarmos pela nossa pátria. E então perdemos o sentido de nacionalismo, de defesa dos nossos valores. Muito bem, destes valores defendidos por Dom Duarte, incutidos certamente aos seus filhos, e um deles vai ser batizado amanhã, aqui na cidade do Porto, Dinis, iremos falar quando voltarmos à Praça da Alegria, no decorrer da terceira parte, onde iremos também abordar a questão de Timor, um novo país em construção. Então, até já.